Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Gerenciamento de projetos de implementação de cloud computing. Esse é o nosso programa de hoje, um programa badalado, com duas pessoas muito importantes e que vai agregar bastante no documento. 12 Trends Shaping the Future of Digital Business, a Gartner, fala que até 2025 a cloud servirá de base para mais de 95% das novas iniciativas digitais. Dessa forma, a cloud computing vem se tornando comum nos departamentos de tecnologia da informação. Os investimentos para migrar infraestruturas clássicas de um ambiente tradicional, convencional, on-premise, para um ambiente cloud, têm aumentado vertiginosamente. E com isso, muitos projetos de TI vêm surgindo considerando essa tecnologia. O programa de hoje pergunta quais são os fatores de sucesso para projetos que implementam a cloud computing. Eu sou Márcio Campos, mediador desse programa, e estamos aqui com Elis. Por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Bom, eu sou Elis Souza, trabalho com gerenciamento de projetos já há cerca de 15 anos. Atualmente, estou trabalhando na empresa VMware, uma multinacional americana, muito voltada para a parte de projetos. Trabalho como gerente de projetos sênior, na qual estou trabalhando voltado basicamente para projetos de implantação de projetos de cloud computing, né, saindo de ambientes on-premises para o ambiente cloud, em ambientes totalmente diferentes, né, clientes diversos, principalmente com foco em ambientes financeiros que são extremamente complexos devido à diversidade de diferentes aplicações e plataformas de desenvolvimento, além de bancos de dados diferentes, o que torna os projetos cada dia mais desafiadores. Bacana, Elis, seja muito bem-vinda. Foi muito difícil trazê-la, sempre com a agenda muito cheia. A Elis também é mentora e é uma referência no que se trata do assunto. Aqui nós também temos o Marcelo. Marcelo, por favor, se apresente. Obrigado, Carlos Márcio. Boa noite, Elis. Boa noite a todos. Sou graduado em Sistema de Informação, com mestrado na área de computação, informática aplicada. Sou sócio fundador da Formais, onde a gente trabalha, é uma empresa de investimento bank, que a gente trabalha nessa linha de investimento para grandes empresas, e montamos, dentro desse ano, nosso planejamento estratégico, uma linha específica para tratar com startups. Sou founder da A3M Innovation, uma empresa de consultoria. A gente trabalha com desenvolvimento de software, hardware e consultorias empresariais na parte de gestão de projetos, nosso foco. E, ultimamente, a gente tem focado muito aí na linha de transformação digital. Sou professor universitário também, sou professor da área de gerenciamento de projeto e a parte de gestão, de inovação na Unifametro, e sou coordenador do curso de Engenharia da Computação na FADAT, lá em Quixadá. Faz algumas coisas aí, a gente consegue encaixar no nosso tempo. Bastante coisa. Vocês podem perceber que nós estamos aqui com duas sumidades e vamos, então, beber dessa fonte. A primeira pergunta que eu faço, ela tem até um contexto recente, que é o contexto pandêmico, onde as equipes virtuais, as equipes que ficaram geograficamente espalhadas, surgiram, e, nesse contexto, o velho home office ganhou muita força. Então, a pergunta é, no contexto da cloud computing, equipes virtuais descentralizadas, provenientes de diferentes empresas, diferentes contextos e geograficamente distantes, surgiram. Isso o PMBOK passou a tratar, na sua versão mais recente, a 7ª edição, como
comunicação multicultural. Por quê? Porque as pessoas estão geograficamente dispersas em locais diferentes. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um provedor que está na Índia, eu tenho um cliente que está em São Paulo e eu tenho um projeto em Fortaleza. Isso exige um tipo de gestão diferente. Isso exige um relacionamento diferente, uma comunicação diferente. E isso é próprio dos projetos de cloud computing. Nesse contexto, eu pergunto, qual é o melhor caminho para um gerente de projeto gerenciar a comunicação nesse contexto? Quem se habilita? Bom, eu vou falar das minhas experiências, né, nos últimos projetos, nos anos recentes, com equipes descentralizadas, né, principalmente nesse cenário pós-pandemia, onde nós estamos trabalhando com equipes em diferentes locais, com diferentes fusos horários, para atender toda a demanda que veio nesse cenário pós-pandêmico, né? Dicas que eu posso compartilhar que estão funcionando muito bem comigo nesses projetos. São as comunicações rápidas através de mensagens curtas, através de grupos fechados para transmissão de comunicação rápida, por exemplo. A gente está trabalhando com equipes técnicas que têm reuniões com os clientes o tempo todo, e nem todas as reuniões técnicas nós podemos participar devido à concorrência de agenda de outros projetos que trabalhamos paralelamente. Então, essas comunicações rápidas no dia a dia fazem com que possamos identificar possíveis desvios naquele bloco de entregas da semana, né, e com isso entrar com uma rápida correção para evitar desvios totalmente inevitáveis futuramente, né? Todos ficam sempre com a mesma informação. E um outro ponto que é extremamente importante são pequenos checkpoints que eu faço com os times toda semana. 20, 30 minutos com todo o time, para a gente fazer aquele apanhado geral de tudo que foi entregue naquela semana, tudo que está planejado para a semana seguinte. E isso serve de base para a reunião de status que é feita com os clientes. Então, a gente está com a informação sempre fresquinha ali, né? Para poder entregar essa informação de qualidade e sempre atualizada para o nosso cliente. Assim evita o quê? Do cliente ter uma informação que a gente não tenha na mão. Esse tipo de situação, ela é bem desconfortável. Então, a gente está trabalhando dessa forma. Está funcionando muito bem, principalmente para esses clientes que são esses clientes do setor financeiro, que têm TIs extremamente rápidas nas respostas e nas entregas. Então, esse tipo de dica, eu acho que vale muito a pena trabalhando com essas equipes que estão em fusos horários diferentes. Bacana, bacana, bacana. Marcelo, o que você acha? Você corrobora com o que a Elis falou? Como é que você complementa essa situação? Fala um pouco da tua vivência. O que você acha? Vamos lá. Eu acho que a pandemia ela veio ressaltar, né, a necessidade do cloud de modo geral. Porque na computação específica, aí eu vou contar alguns casos aqui, rapidamente. Eu me lembro, em 2007, eu era gerente de pesquisa e inovação de uma empresa aqui do Ceará, mas atendia a nível nacional, e nós tínhamos um data center com quase 5 milhões só em servidor, que na época era muita coisa, era mais de 20 servidores, onde a gente recebia informação do Brasil inteiro, né, de campo. Isso dava quase 4, 5 milhões de dados por semana, era muita coisa. E aí tudo estava na nossa base, no nosso data center. E uma empresa chegou para mim e veio oferecer, né, toda a computação nas nuvens. Eu disse, não, isso daí não dá certo, não. Dá de jeito nenhum, tem que ser... Eu tenho que estar vendo os dados, eu tenho que estar abraçado aqui com esses servidores, vão roubar essas informações. Foi a primeira barreira, eu nunca esqueci. Mas o vendedor foi tão insistente, ele passou 2 anos me perseguindo, tentando me convencer. 2 anos depois, eu me rendi à computação. Não fizemos o primeiro experimento, deu certo, chegou um contrato novo, eu digo, vamos para um contrato novo, que os dados são poucos. E aí rodamos, e aí em diante a gente teve que se render ao cloud, desmobilizamos tudo e jogamos tudo nas nuvens, né? Os dados específicos, no data center. Outra experiência bacana foi outra empresa que eu trabalhei, que a gente desenvolvia sistemas para seguradoras, as grandes seguradoras aqui do Brasil. A gente desenvolvia. Até que você trouxe aí no início, né, nós tínhamos a equipe de desenvolvimento no Rio, equipe de desenvolvimento em São Paulo, que eram os analistas de negócio, analistas de requisito. A documentação toda era produzida nesses 2 grandes centros. A modelagem era feita em Fortaleza e a programação era feita na Índia. Né? Então, assim, tudo descentralizado, equipes descentralizadas, multiculturais, e foi um grande desafio gerenciar projetos, né, nessa
nesse contexto. Esse contexto. Né? Exige muita ferramenta, muita formalização, né? Hoje a gente está numa onda aí de engenharia de software rápida, mas nem sempre, nem todo tipo de projeto se emprega tudo, né? Temos que ter essa flexibilidade, de acordo com cada cenário, empregar o que melhor cabe, né? Fazer um mix aí das ferramentas e das metodologias, né? E aí né, e outras experiências, mas é super bacana, não tem retorno. A pandemia acelerou, saiu da esfera da computação e foi para dentro dos setores administrativos, dentro dos setores financeiros, né? O cloud aí envolveu tudo. É verdade. Fazendo apenas um complemento, é muito importante esse ponto da insistência dessa barreira que as pessoas tinham, e alguns setores, alguns tipos de negócios ainda têm. Eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro projeto de migração de data center físico 100% para cloud em 2013. Então, estamos falando de praticamente 10 anos atrás. E, assim, a empresa que eu trabalhava na época adquiriu uma empresa menor de um dos ramos que a empresa trabalhava, e aí tomou-se a decisão de levar esse pequeno data center, que tinha aproximadamente 400 máquinas, todo para a nuvem. E, assim, e o processo foi muito transparente para os usuários, isso foi o mais importante, e um projeto levou aproximadamente 65 dias para ser totalmente concluído, desde o momento da aprovação do budget, que o projeto realmente nasceu, até o dia da reunião de encerramento, e eu lembro até hoje, esse projeto ele foi, inclusive, apresentado num grande congresso de uma das grandes empresas voltadas para a parte de cloud computing, e saiu como destaque na época. E foi muito interessante, porque estamos falando de quase 10 anos atrás. Então, assim, nós já estamos trabalhando com cloud há muito tempo, mas de poucos anos para cá, 3, 4 anos para cá, que começou a ficar extremamente nítido aos olhos de todos a necessidade dessa transformação digital. Bacana, bacana. Bom, a Cláudia se volta. Isso aí é uma coisa que a gente não precisa mais comentar. Mas projetos voltados para a cloud têm suas peculiaridades, têm as suas questões que são muito particulares da tecnologia. A forma como esse planejamento é realizado deve levar em conta essas variáveis, né? A abordagem de desenvolvimento, os entregáveis, as condições de mercado e as restrições legais. Tudo isso impacta no tipo de planejamento a ser feito. Em projetos de cloud computing, existe uma predileção? Aí a gente está falando, ora tem o ágil, interativo incremental, o preditivo cascata. O que se ajusta? O que se adequa? Eu queria ouvir vocês nesse sentido. Bom, vou fazer às vezes aqui, se o Marcelo me permite. Depende muito do setor que você está trabalhando, né? O tipo de cliente que está adquirindo esse tipo de solução. Então, o tipo de planejamento, ele pode, grande parte ele é mesclado, ora ágil, ora waterfall, depende muito do tipo de cliente. Por exemplo, eu trabalho muito focada em clientes do setor financeiro, né? Big companies aí do setor financeiro. Então, dependendo da agilidade que o próprio cliente tem internamente, trabalhamos mais para o ágil, menos, e principalmente a parte onde nós investimos mais tempo, na parte do levantamento dos requisitos voltados para negócio, das aplicações que estarão envolvidas em todo esse processo de migração, e principalmente da capacidade que o cliente tem de entregar os requisitos, entregar o volume, por exemplo, de maquinário virtual para que a gente possa fazer esse processo de migração, a questão do impeditivo de horários de fazer atividades de migração, porque tem clientes que têm um horário para início e término de janelas, outros têm um horário um pouco mais flexível, que pode fazer durante a semana, não. Então, investimos bastante tempo nesse levantamento de requisitos na fase de mapeamento de informações, né, na parte aí de levantamento de dados junto com o cliente, essa coleta de informação e principalmente envolver todas as pessoas e setores dentro do cliente que possam contribuir com informações para esse planejamento. Então, normalmente, os projetos têm aí, durante toda a entrega do seu cronograma, etapas diferentes, e dentro dessas etapas a gente vai mesclando hora ágil, hora waterfall, dependendo realmente dessa capacidade que o cliente tenha de entregar a infraestrutura necessária, né, os maquinários virtuais
e a disponibilidade de tempo de parada das aplicações que estarão envolvidas dentro daquilo. Então, varia muito, né? Mas eu acho que o mais importante, que a dica importante aqui é investir bastante tempo realmente na etapa de planejamento para que a execução você consuma menos tempo e ela passe de forma transparente. Legal, legal. Marcelo, a Elisa acaba de falar que uma abordagem híbrida é bem-vinda nesse tipo de projeto. Uma abordagem híbrida que permite que, à medida que as informações vão surgindo, ou seja, existe uma progressão aí, vai havendo aí um planejamento mais apurado, mais detalhado, mas sempre observando o contexto do projeto. O que você acha disso? Concordo, né, com esse ponto que a Elis trouxe, mas, né, até reforçando o que ela falou, depende muito do grau de maturidade da empresa. O grau da maturidade da empresa, do time, né, todo o time que esteja dentro da empresa, o time de gestão e o time de execução, né, o plano estratégico da empresa, eu acho que isso daí guia qual a principal metodologia que você vai aplicar, né? Hoje eu trabalho muito em vamos dizer assim, duas áreas da gestão de projetos. Eu tenho projetos de desenvolvimento de software, né, software e hardware, e tenho projetos de obra em campo, né? Hoje eu tenho um time de projetos, né, pela minha empresa, gerencio dentro de outras empresas, como terceirizado, projetos que estão executando obras lá em tribos indígenas no Mato Grosso. Hoje a gente está instalando 1.000, né, fotovoltaico, off-grid, e 1.000 tribos indígenas. Como trabalhar com esse time? Né? Local vão de barco, local vão de 4x4, né? E eu brinco lá que passa jacaré, passa onça, passa tudo, os caras têm que se virar. Além de toda essa diversidade, né, as informações têm que estar em tempo real. Tem que usar ferramentas onde ele começa a obra, ele bate foto, ele sobe no local que não tem sinal, estão com a telefonia via satélite, mas a informação tem que chegar, né, tem que chegar. Então, cada cenário, né, de acordo com o tipo do projeto, o tipo da empresa, que a gente vai fazer uma abordagem, né, qual a melhor abordagem para o planejamento. Né, se vai ser algo mais ágil ou algo mais formal. Isso é uma longa discussão, mas eu acho que vai muito da maturidade do gestor de projeto, do gerente de projeto, né, ter essa flexibilidade para não levantar a bandeira A ou bandeira B, e sim empregar o que for melhor para aquele projeto no contexto da empresa, né, que ele está planejando ali. Bacana, e no final o que o cliente quer é trazer valor, né? É o que agrega valor ao seu negócio. Por isso que a abordagem deve olhar para o contexto do negócio, né? A última pergunta do nosso programa. Os projetos de cloud, pela sua própria natureza, são caracterizados pela infinidade de possibilidades que a própria tecnologia traz, né? Então, dentro desse recurso, né, dentro desse contexto, como é que deve se conduzir a etapa de design, a etapa de ideação, né? Ideação em projetos de cloud computing. Esse é o foco da pergunta. Como é que deve ser conduzido? Por quê? Porque o arquiteto, né, junto com o gerente do projeto, está construindo o entregável naquele momento. E qualquer falha nessa etapa é um risco enorme para o restante do projeto, para a fase de execução. Então, como a etapa de design deve ser executada em projetos de cloud computing? Excelente pergunta. É uma mescla de fatores. Falando primeiramente do time envolvido, né, dos profissionais que estão envolvidos, principalmente do lado dos clientes, né? Como eu comentei anteriormente, nós precisamos ter o máximo de pessoas envolvidas, tanto da parte da visão do negócio, a parte da infraestrutura como um todo, física, virtual, nesse caso saindo do físico para o virtual, e principalmente as equipes que cuidam das aplicações, porque o core do negócio de qualquer cliente é que suas aplicações estejam funcionando e que qualquer alteração seja transparente para o usuário final, que não gere impacto. Então, nessa fase de ideação, normalmente eu trabalho
aqui com os times, sempre com um arquiteto de solução envolvido, por exemplo, além de olhar todo o cenário do cliente, sempre terão ferramentas, né, ferramentais que estão envolvidas, soluções diversas. Então, tem que ter o arquiteto de solução, o arquiteto que vai desenhar a arquitetura como um todo, né, olhando no panorama geral, e sempre trabalhando aqui com 2 ou 3 consultores, sempre de nível sênior, porque estes também colaboram muito com o desenho dessa arquitetura. Em que momento que tem essa colaboração? Nós temos normalmente muitas pessoas do cliente envolvidos, então ocorrem e deve de forma saudável ocorrer reuniões técnicas paralelas e depois a gente tem a junção dessa coleta de dados para poder fazer um double check, fazer uma avaliação com todos e chegarmos nesse cenário. Mesmo com todo esse trabalho sendo realizado, pode ainda existir alguma coisa que não foi captada ali, alguma pequena aplicação que roda num servidorzinho ali embaixo de uma mesa, por exemplo, de um workstation antigo que ninguém lembrou. Isso é o tipo de coisa que está dentro do nosso mapa de riscos e que pode acontecer, né? Então, nesse momento que a gente está desenhando a arquitetura, é muito importante o máximo de pessoas envolvidas diretamente com o negócio, para a gente ter esse tipo de informação, e principalmente o envolvimento da pessoa que vai chancelar aquela arquitetura. É muito importante que o desenho da arquitetura, né, a escrita de toda a arquitetura que vai ser implementada seja de forma detalhada, lida, avaliada pelo time técnico do cliente, para que toda e qualquer dúvida seja sanada. Então, normalmente, após a entrega dessa arquitetura desenhada e escrita para o cliente, é muito salutar fazer 1 ou 2 sessões para tirar qualquer tipo de dúvida e aí chegarmos na versão final do cliente, do documento de arquitetura, que será aprovado, chancelado pelo cliente. E mesmo assim, no momento da execução, pode acontecer algum pequeno desvio, como esse que eu comentei, esse exemplo meio esdrúxulo dos tempos atuais, mas que realmente ainda acontece. E aí, nesse momento, entra-se a análise do cenário, do que é aquela pequena aplicação ou aquele ambiente que não foi mapeado inicialmente, que não foi lembrado, vamos assim dizer, para que ele possa ser incluso naquela arquitetura com o mínimo possível de alterações naquele desenho. Porque se as alterações forem muito grandes, a gente entra no processo de redesenho e aí pode ser que o trabalho de execução já iniciado tenha que ser refeito devido a essa questão. Então, assim, nesse momento, o mapa de riscos tem que estar muito bem detalhado, justamente para abordar todo esse tipo de possibilidade não mapeada inicialmente, mas que nós, com a visão de gestores de projeto, a gente sempre lembra, no momento dessas reuniões de validação, mas se não tem nenhum tipo de aplicação que não esteja nesse data center, ou você tem algum outro data center, alguma aplicação que roda fora do data center, ou que simplesmente uma aplicação que não está ali, mas ela consome ou ela só manda informação para outra parte. Então, esses detalhes são muito importantes de serem capturados e, como eu comentei, está tudo sempre dentro do mapa de riscos, porque uma vez que ele está mapeado, a gente já tem um plano de ação. Então, fica mais fácil entrar com uma solução de contorno. Mesmo que seja uma solução paliativa, até entrar com uma solução definitiva. Mas nisso a gente gera o mínimo de impacto no momento da execução. Bacana, bacana. Agora a gente já tem a resposta e eu tenho 2 novas informações aí que eu vou jogar aqui para o Marcelo, para que o Marcelo possa trabalhar também. A Elis falou com muita propriedade sobre a questão dos riscos e das mudanças, né? E, hoje em dia, no mundo que a gente vive, nesse atual contexto, mudança é a palavra de vez. Como é, Marcelo, que você vê esse contexto do gerenciamento da mudança, dos riscos, dos projetos de cloud computing? Vamos lá. Eu estou há 11 anos ministrando uma disciplina, né, que ela chama Fundamento e Análise Projeto Sistema, que é exatamente a parte do design do projeto, a parte de requisitos, a parte de caso de uso, toda essa parte aí. O que é que nós temos identificado, né, tanto o ministro como trabalho no dia a dia, executo, sou apaixonado por levantar requisito, adoro. E nessa parte do requisito, o que é que a gente vem percebendo nesses 11 anos aí, né, focado nessa atividade? A mudança de comportamento do cliente. Antigamente, o cliente ele não entendia muito de computação, ele não entendia muito de negócio, ele não entendia muito de redes sociais, porque nem existia muito, estava iniciando. Hoje, quando você fala com o cliente, ele já é doutor. Ele já sabe tudo, o usuário final, ele já sabe tudo, já vem cheio de ideias, já vem dizendo como quer. Nem tudo é possível fazer, né? Então, vem muito da experiência do analista de requisito fazer essa condução.
Eu digo sempre em sala de aula que o analista de requisito ele tem que ser tipo um detetive. Ele pergunta uma vez do jeito, depois pergunta do outro, depois vira a pergunta contrária, pergunta de outra forma para saber se a pessoa não está entrando em contradição. Exatamente. Excelente. E aí sugerindo, sempre conduzindo numa forma de sugerir aquilo que é real, aquilo que é factível executar, né? E não a ideia que ele viu em alguma forma, em algum outro cliente, que para ele não se adequa, não se adapta, não funciona, não vai gerar valor, né? Então, essa condução é muito importante. Isso é um ponto de risco. Isso é um ponto de risco se o analista de requisito, o analista de negócio não tiver essa maturidade. Ele vai gerar um bocado de problema para dentro do projeto, né? Porque não teve essa maturidade, essa flexibilidade de conduzir bem as entrevistas, os questionários, a condução dele com o time. E aí, como dentro de uma empresa, né, você vai desenvolver algum projeto, uma empresa nova, uma empresa complexa, né, um produto novo, que você precisa agregar ali várias áreas, financeiro, contabilidade, RH, produção, contas, logística e tal. Cada um tem um pensamento. E muitas vezes um contradiz com o outro. Né? Então, mais uma vez, é papel do analista de requisito ter essa maturidade de condução. Isso é um risco gigantesco, né? A gestão de risco é muito importante ali diário. Eu costumo sempre dizer que o analista de requisito, a gente não encontra praticamente estágio para analista de requisito, porque ele pode quebrar a empresa. É verdade. Ele é a entrada das informações. A área de design, aquele papel de design, de atividade de design, bem dizendo, ela tem que ser muito bem feita com profissionais sênios, porque pode, né, a partir dele, todo o projeto é continuidade, né? A parte de modelagem, a parte de precificação, a parte de geração de escopo, a parte de proposta comercial. Então, ele é o pontapé inicial para todas as etapas do projeto. Se não for bem feito, o risco é muito alto. E, dependendo da etapa do projeto, esse risco é quase impossível ter uma mitigação desse risco. Então, uma etapa muito importante, e como eu falei, nesse período que nós estamos, só um detalhe que eu me lembrei agora, né, momento de nostalgia, estou trazendo algumas coisas antigas da computação. Antigamente, há 15 anos atrás, quando a computação era só desktop, a gente tinha que desenvolver desktop, ninguém se preocupava com concorrência, ninguém se preocupava com roubo de informação, né, com segurança da informação, era só aplicação e saber se as configurações da máquina iam rodar a aplicação. Concordo. Com o início da computação, há um leque de problemas, de riscos que devem ser, né, levantados, que a internet trouxe junto. Né? Não podemos olhar como negativo, isso é super positivo, que abre um leque maior. Isso houve uma segmentação dos profissionais da computação, especialistas em cada área. O gerente de projeto, ele não é só mais, ele não só mais escreve cronograma, mas ele tem que conhecer do todo, né, porque ele termina sendo esse centralizador de todas as informações. Então, precisa sempre estar se capacitando, conhecendo novas tecnologias, sempre atenado, mais do que o time todo, né? E ele ter a certeza que não vai conseguir ter tudo. Tem que ter pessoas boas do lado dele, que lhe complemente e que lhe passe confiança na hora de montar toda uma estrutura de projetos. Bacana, eu queria fazer só bacana. apenas um complemento, se você me À permite. vontade, à vontade. Um ponto importante que o Marcelo comentou aqui, referente à parte de segurança da informação. Hoje, olhando os projetos de cloud computing no geral, aproximadamente 14% dos projetos têm falhas por não envolver áreas de segurança da informação. Porque essas áreas de segurança ainda são muito segregadas em muitas empresas, né? Então, quando você fala, implementando um projeto de migração de físico para cloud, eles envolvem várias áreas e muitas vezes não envolvem a área de segurança. Então, é nesse momento que nós, como gestores de projeto, levantamos a mão e falamos, gente, mas precisamos do pessoal de segurança da informação aqui, não só por uma questão de ver o tipo de porta que vai estar aberta, fechada, mas principalmente pela parte dos bloqueios de segurança atuais que existem, não somente Firewall, que dependendo da empresa, Firewall está na área de segurança ou está na área de redes, né, dependendo do segmento do cliente, mas principalmente para a avaliação dessa parte
de segurança, porque mesmo você implementando uma cloud, você tem vários pontos que necessitam ser avaliados, que podem ser problemas geradores de itens de abertura, vamos dizer assim, para possíveis invasões. Então, nesse momento do desenho, é extremamente importante mover áreas de segurança para que esses bloqueios já sejam fechados desde o desenho e que não haja nenhum problema no momento da migração, na fase de execução, principalmente na fase de testes. Então, acho que vale esse complemento. Legal, super valeu. Gerenciamento de projetos em Cloud Computing. Queria agradecer demais aqui a presença da Elis e do Marcelo. Eu deixo o espaço aberto agora para a Elis e para o Marcelo falarem um pouco aí. Bom, o espaço é de vocês. Elis, você está com a palavra. Eu queria agradecer imensamente por esse convite. Fiquei extremamente feliz de participar desse debate. A gente está falando aqui com você, Carlos, com o Marcelo, que também é muito experiente. Compartilho aqui de toda essa troca de ideias que nós tivemos aqui. Realmente fica aqui o meu agradecimento de falar de um tema que é tão atual e que é tão presente nas nossas vidas e que está mais exacerbado, principalmente depois desse período de pandemia, que muitas empresas que nunca se imaginaram trabalhando num cenário remoto tiveram que, da noite para o dia, se mobilizarem para ir para um cenário remoto, que envolve toda essa parte de não só de acessos, mas também de segurança da informação, falando de ambiente cloud. E fiquei extremamente feliz de poder participar com vocês aqui, e fica aqui só o meu agradecimento novamente, e muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Nós que agradecemos. Marcelo, suas palavras. Mas só agradecer também, né, agradecer o convite. Sempre me motiva muito, né, compartilhar conhecimento, discutir assuntos legais, assuntos bacanas, assuntos do momento, né? A computação em nuvem, cloud, super importante, super atual, né? Quero só dizer aí para os empresários que vão nos assistir, né, que estão nos assistindo, que cloud não é um bicho de sete cabeças. Eu achei que era em 2007, não é. Abra a mente, né, que traz um retorno muito positivo, tanto financeiramente como nessa distribuição, né, de fisicamente dos profissionais hoje dentro das empresas, principalmente as empresas que não são da área de computação, né, ainda foram forçados na pandemia, mas a gente percebe que alguns agora, acabou a pandemia, vamos voltar como era antes. Não volta mais, daqui para frente. É isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, Elis. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Um abraço a todos. Legal. Empresários, atentem. A Cloud Computing é o futuro. Não é o futuro, é o presente, né? A Trends agradece sua audiência, a comunidade agradece a presença do Marcelo e da Elis. E você que está nos escutando agora, nos assistindo agora, curta e compartilhe esse conteúdo. Forte abraço. Qual é a capital que mais gerou emprego no Norte e Nordeste? Essa eu não sei. Ih, agora pegou. Fortaleza, claro, meu irmão. Pois é, Fortaleza está no topo da geração de emprego. E a Prefeitura chega junto com programas de capacitação e crédito. Além disso, a Prefeitura não para e entregou a nova Cidade da Criança. Mais de 12 mil jovens nos cursos do Juventude Digital e vem mais trabalho por aí. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.